TBC1 está de volta, 12h16, estou de máscara, porque recebo um convidado aqui no estúdio agora. Bom, tem muita gente que se programou para viajar, né? Mas desistiu diante da situação que a gente ainda está vivendo. Então, como é que fica a questão dos voos e pacotes que a pessoa deseja cancelar? Quais os direitos do consumidor? Quem explica para a gente agora é o advogado Rogério Rodrigues Rocha. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Jornal com vocês. Bom, Rogério, a pessoa se programou, né, comprou pacote, comprou, enfim, a viagem, né, a passagem aérea e agora desistiu. Seja qual for o motivo, ela desistiu. Quais os direitos que ela tem? Com essa situação de pandemia, agora no ano de 2020, houve a edição de uma lei que regulamentou alguns aspectos referentes aos pacotes de viagem, cancelamentos, desistência, enfim. Quando o consumidor desiste da viagem, ou seja, a companhia aérea até mesmo prestaria o serviço, mas o consumidor resolve desistir, ele pode fazê-lo, claro, e deverá receber a devolução desses valores no prazo de 12 meses. Mas no caso de desistência do consumidor, poderá haver então a aplicação de alguma penalidade, quando o consumidor desiste, sem que, por exemplo, a empresa, o fornecedor, tenha cancelado o voo. Então, imagine que o consumidor comprou e decide não mais fazer a viagem. Nesse caso, o consumidor vai receber o valor que pagou, mas com uma penalidade prevista no contrato que foi celebrado. Certo, mas mesmo a questão, e por exemplo, se a justificativa for justamente o receio de se contaminar com o coronavírus para o local, né, do destino da viagem. Me parece que houve alguma mudança nesse ano com relação a isso, não houve? Não, Afinal sim. de contas, o consumidor não é obrigado a viajar para um lugar onde ele acha que ele pode ficar doente, não é mesmo? Exatamente. Então, quando o consumidor conseguir comprovar que a situação que faça com que o cancelamento da viagem seja feito por sua vontade e, por exemplo, por uma suspeita de Covid ou mesmo um lockdown na cidade de destino, nessa situação, nessa hipótese, claro, o fornecedor não pode cobrar multa. O exemplo que foi dado dizia respeito ao cancelamento puro e simples relacionado ao estado de pandemia, mas em um estado em que ainda assim é possível viajar. Agora, quando o consumidor cancela em razão ou pede a desistência em razão de um problema de saúde relacionado à pandemia, é claro que nesse caso não há nenhum motivo para aplicação de penalidade nem multa e os valores deverão ser reembolsados ao consumidor no prazo de até 12 meses, de maneira integral e com as correções legais. Então, peraí, e se a companhia for quem decidiu cancelar por algum motivo? A pessoa está toda programada para viajar, agora, né, férias, tal, final de ano, e a companhia fala, ó, está cancelado, não vai rolar. O que o consumidor pode fazer diante disso? Nesse aspecto, quando a companhia cancela, o consumidor, logicamente, não tem nenhuma responsabilidade. Então, os valores a serem reembolsados serão de maneira integral, em até 12 vezes. Então, a legislação que trouxe essa novidade excepcional em razão da pandemia, prevê que quando o cancelamento parte do fornecedor, da empresa aérea, do hotel, a devolução desses valores deve ser feita em até 12 vezes de maneira integral. Mas há também a possibilidade de um aproveitamento desses valores, de um aproveitamento do crédito, não é? E, nesse caso... Uma remarcação, no caso. Isso, a remarcação para um momento posterior, para um momento onde haja uma segurança maior. Nesse caso, o consumidor poderá utilizar esse crédito em até 18 meses. Então, é importante que o consumidor saiba que são situações distintas, que a lei trouxe aplicações distintas para um evento único, que é a pandemia, mas, de toda maneira, não pode haver aquela penalidade excessiva, abusiva, em muitos casos até extorsiva, de uma multa muito alta, onde o consumidor não vê a mínima possibilidade, por exemplo, de receber nem mesmo 30%, 40%, 50% do que pagou no pacote de viagem. Essa prática continua sendo ainda abusiva e deve ser denunciada aos órgãos de defesa do consumidor. Tá, o senhor falou que tem um prazo aí, geralmente de 12 meses, que foi estipulado para o caso do passageiro que cancelou, né, resolveu cancelar a viagem, o remarcar, para poder marcar novamente. E se nesses próximos 12 meses, no caso, a pessoa ainda não conseguir se organizar para viajar, não tiver condições, qual a saída? Sim, acontece que ainda há uma indefinição e não houve alteração legislativa, já que o estado de pandemia decretado pelo governo encerra-se no dia 31 de dezembro, amanhã.
E é claro que, sem dúvida, esse estado deverá ser prorrogado, porque ainda não há vacina, ainda não há possibilidade das pessoas retornarem à vida normal. Nesse caso, onde o consumidor não consegue, ou a previsibilidade não fará com que ele consiga viajar no primeiro semestre, tampouco no segundo, é preciso que o consumidor faça essa comunicação ao fornecedor e exija, então, a prorrogação dessa possibilidade de crédito ou a devolução dos valores que foram pagos, para que no momento que for oportuno e possível, o consumidor possa fazer essa viagem. Até porque ainda nós não sabemos qual será a extensão dessa medida a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Então, pode ser que a partir daí, Michele, haja então uma regulamentação que complemente a regulamentação que existe hoje e faça com que essa situação possa ser prevista com mais certeza e mais clareza. E quanto às reservas de hotel, aquelas não reembolsáveis, né? Que às vezes a gente faz, inclusive por conta própria ali na internet e está lá, ó, né? Não é reembolsável, mas tendo em vista esse momento que a gente está vivendo, tem alguma mudança? Reservas não reembolsáveis é uma prática abusiva. Independente de estado de pandemia ou não, se o consumidor paga por um determinado serviço, ele deve recebê-lo. E se houver cancelamento, o consumidor pode sim, claro, e deverá ser penalizado pela multa de descumprimento do contrato. Essas situações onde há uma informação de que o consumidor perde tudo, perde todos os valores que foram pagos em razão de um pacote promocional, enfim, essa é uma prática abusiva muito comum e deve ser denunciada nos órgãos de defesa do consumidor e até mesmo na plataforma do governo federal, www.consumidor.gov.br, para que o fornecedor ali explique por escrito as razões de não querer devolver os valores que foram pagos com a multa razoável nesse caso, uma multa de 10%. Ocorre que, infelizmente, muitas pessoas não sabem como agir e ficam no prejuízo ao acreditar que comprou, não utilizou ou não desejou utilizar, desejou cancelar e perdeu todo o dinheiro. Essa situação é uma situação que não pode acontecer e o fornecedor que faz isso incorre, claro, em penalidades do Código de Defesa do Consumidor, mas mais do que isso, deve ser acionado via os órgãos de defesa do consumidor, os canais de reclamação do PROCON e, em último caso, até mesmo no Judiciário. Até porque a gente observa que às vezes o consumidor tem que brigar muito, né, para conseguir ter seus direitos respeitados nesse quesito aí de desmarcar, receber reembolso, é uma dificuldade, né? Geralmente as empresas dificultam a vida da gente. E por falar em dificuldade, com essa questão da pandemia, as empresas aéreas, de modo geral, restringiram o atendimento ao consumidor via telefone, né? Às vezes você consegue na internet e os canais são esses, internet e telefone, só que fica muito difícil. Normalmente, ou está congestionado, ou você tenta horas e às vezes dias para tentar desmarcar, remarcar, enfim, receber seu reembolso e não consegue ser atendido, porque agora o canal é só esse, né? No caso, ou internet ou o telefone. Como resolver essa situação? A quem a gente pode reclamar para ter o nosso direito respeitado? Porque realmente ficou bem complicado esse negócio, né? Michele, o problema do mau atendimento ao consumidor pelo fornecedor brasileiro, ele transcende a pandemia. Com a pandemia, infelizmente, a situação ficou pior, né? O que acontece nesse caso, quando o consumidor não consegue contato com o fornecedor, com a empresa aérea, com o hotel, ele pode também lançar mão das ferramentas que existem hoje pela internet. Ele pode fazer reclamação no site www.consumidor.gov, que eu disse anteriormente. Pode também fazer a reclamação nos PROCONs online, porque os atendimentos hoje são feitos também via online, e registrar todo esse problema, a preocupação e os desgastes causados por isso, pela ausência de um atendimento respeitoso, digno, né? E pode também, em caso de companhia aérea, acionar até mesmo a ANAC, no site da ANAC, na ouvidoria, para que uma solução possa ser colocada a tempo e a hora de atender o consumidor. Então, existem ferramentas que são possíveis de serem utilizadas por consumidores que, nesse momento, infelizmente, não conseguem um atendimento que já antes da pandemia era muito ruim. Então, quando acontecer de não haver a possibilidade de contato, o consumidor deve, então, fazer essas reclamações registradas, todas elas nos sites, nos canais de atendimento disponíveis, para que
Caso não haja uma solução administrativa a tempo adequado, o consumidor possa, então, utilizar outras ferramentas para buscar os seus direitos. Então, guardar tudo, inclusive, né, doutor Rogério? Registrar tudo, porque isso vira prova depois. Porque às vezes você não consegue ser atendido em tempo hábil aí para a sua viagem, para o que você precisava, de tanto que demora, tem que registrar tudo, porque se precisar entrar na justiça depois, a gente já sabe que tem que preparar, tem que ter paciência, né? É tudo, Michele, porque, veja, ninguém compra um pacote de viagem, uma passagem aérea para ter problema ao viajar, ou antes de viajar, ou num cancelamento. Então, a facilidade na compra é inversamente proporcional à dificuldade de resolução de problemas que são muito simples, poderiam ser resolvidos com um simples toque. Não é? Então, caso o consumidor passe por um problema como esse, é recomendável que ele anote protocolos, que ele faça reclamações por escrito, nos sites de internet, sem sair da sua casa, claro, com a possibilidade de, em um momento posterior, caso seja o caso, logicamente, ingressar com uma ação judicial buscando reparação por danos. Tá certo, advogado Rogério Rocha, especialista aqui no direito do consumidor, tirando as nossas dúvidas. Muito obrigado, uma excelente tarde para o senhor. Obrigado, Michele, obrigado a todos. Desejo um ano de 2021 de muita saúde e muito sucesso. Para o senhor também. Obrigada.